Olá pessoal, vamos aí resolver mais uma questão do Enem. Acompanhe a leitura. João propôs um desafio a Bruno, seu colega de classe. Ele iria descrever um deslocamento pela pirâmide a seguir e o Bruno deveria desenhar a projeção desse deslocamento no plano da base da pirâmide. Então vamos ver qual é a pirâmide que ele está falando. Está aqui a nossa pirâmide. O deslocamento descrito por João foi: mova-se pela pirâmide, sempre em linha reta, do ponto A ao ponto E, a seguir do ponto E ao ponto M e depois de M a C. O deslocamento que Bruno deve fazer é... Bem, aqui vocês estão vendo que essa figura você está falando, poxa, mas olha só, aqui eu tenho uma pirâmide, aqui eu tenho um quadrado e um desenho. É como se eu estivesse olhando aqui pela parte de cima da pirâmide. Eu traçasse as linhas e olhasse por cima. O que eu veria? Como se eu estivesse olhando de um helicóptero. Se eu olho de um helicóptero e eu estiver olhando aqui bem em cima desse ponto, eu imagine sim que é uma pirâmide transparente. E você faz uma linha nela vermelha. A única coisa que você vai conseguir ver é a linha vermelha. Tá ok? Ele quer que a gente mostre qual é o desenho dessa linha. Tem a alternativa A, B, C, D e E. Muito bem. Para a gente fazer isso, eu coloquei um quadrado aqui com os vértices A, B, C e D, igual ao que nós temos em todas as alternativas. Tá ok? E aí, nós vamos começar a fazer a análise. Lembre-se que o problema fala que nós sempre vamos ter que andar em linha reta. Tá ok? Então vamos ver o que ele pede. Olha só. Mova-se pela pirâmide sempre em linha reta, do ponto A ao ponto E. Eu tenho que andar aqui do ponto A até o ponto E. Vamos dar uma olhadinha nesse ponto E. Você concorda comigo que se você olhar de cima para baixo, olhar aqui de um helicóptero, esse ponto E aqui ele vai estar no centro dessa pirâmide? Então, nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que marcar o nosso ponto E. Eu vou fazer aqui uma linha amarela apenas para localizar o centro, tá ok? Do nosso retângulo, do nosso quadrado. Muito bem, então vamos lá. Ele se desloca sempre do ponto A ao ponto E. Então vamos fazer esse deslocamento. Ele saiu aqui do ponto A e foi até onde? Ele foi até o ponto E, que é aqui o centro do nosso quadrado. Ele fica no centro aqui da pirâmide, se você olhar de cima para baixo. Muito bem. Para onde ele foi? A seguir do ponto E ao ponto M. Onde fica o ponto M? Você concorda comigo que a distância do ponto B até o ponto M é igual à distância do ponto M até o C? Ele está aqui no meio. Se ele está no meio, ele é o que? O ponto médio. E aonde vai ficar o meu ponto médio? Eu já falei, pessoal, leve uma reguinha no Enem, hein? Vou traçar mais uma linha amarela. Não se esqueça, as linhas amarelas para mim são apenas uma referência. Então eu achei aqui o meu ponto médio, que seria o meu ponto M. Tá ok? Então olha só. Vamos recapitular. Primeiro, ele pegou e saiu do ponto A e foi até o ponto E. Depois ele saiu do ponto E e foi até o ponto M. Na verdade, aqui ó, na pirâmide ele estaria fazendo isso. Saiu do ponto A, foi até o ponto E, e do ponto E ele foi até o ponto M. Lembra que eu falei? Nós vamos olhar do helicóptero. Imagina isso aqui, uma pirâmide transparente. Você faz essa linha vermelha, nós vamos olhar do helicóptero. Como é que vai ficar o desenho? Nós vamos ver algo assim. E aí que tá. A seguir do ponto E ao ponto M, depois do ponto M ao ponto C. Então ele vai vir aqui ó, do ponto M ao ponto C. Então ele vai sair aqui ó, do ponto M
até o ponto C. O desenho que o Bruno deve fazer é esse daqui, o da linha vermelha. Vamos voltar na alternativa, ó. Olha só, qual é a alternativa correta? É a letra C, ó. Olha só, do ponto A até o ponto E, que a gente fez aqui, depois do E até o M, do E até o M, do M até o C. Ele apenas não marcou aqui os pontos na figura, o ponto E e o ponto M, mas em nenhuma das figuras ele marcou, para dificultar aí um pouquinho na resolução. Entendeu, pessoal? Qual que é a ideia? É olhar o que? De cima, como se estivesse no helicóptero. O ponto E é o ponto central, o ponto M é o ponto médio, então ele fica na metade. E aí é só ligar a brincadeira de ligar os pontos, ok? Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!